Todo ativo na bolsa de valores é precificado pelo futuro. Qualquer tipo de variável, qualquer tipo de influência sobre um ativo é precificado sobre sua expectativa do que aquilo vai se tornar verdade ou não, seja positivo ou não. Só que às vezes a gente se pega como investidor olhando muito para o curto prazo ou reagindo a efeitos que o mercado tem, e aí só depois a gente faz perguntas como: devo investir em tal empresa por causa de um aumento de Selic ou por causa de uma compra, de uma aquisição de uma empresa nova? Então assim, a gente sempre precisa precificar o futuro. Só que a gente também, como investidor iniciante, é muito guiado ao tal do efeito manada. Ou seja, a gente segue o que o coletivo faz, e isso é muito ruim para o investidor. No futuro, você acha que você vai, por exemplo, fazer o seu consumo do seu mercado por aplicativo, ou você vai normalmente no mercado da mesma forma que você vai hoje? Ou você vai precisar de qualquer tipo de solução bancária, você ter que ir na agência bancária, se você ainda vai? Perguntas como essa você precisa responder e você precisa estar atento quando você vai fazer seus investimentos. E são perguntas como essas e exemplos como esses que eu vou dar no vídeo inteiro aqui. Eu vou trazer para você ter um mindset ali para o futuro para tentar te ajudar. Montei aqui uma lista então de 7 exemplos para tentar te ajudar para você olhar o futuro. Então, o primeiro exemplo é um exemplo bem recente falando sobre a taxa Selic. Já era esperado, quando você olha os noticiários, que a taxa Selic ia aumentar. Foram 6 anos de baixa, estava ali cerca de 14%, vou colocar aqui um gráfico, foi até 2%, e aí agora o cupom teve uma reunião e aumentou até acima da expectativa para 2,75%. E o Boletim Focus, que ele precifica um pouco a expectativa futura do mercado, que é bem importante, é a pauta desse vídeo, fala que a taxa Selic deve aumentar aí até 5% e até 6% nos próximos anos. Então, sabendo disso, você precisa antecipar o mercado. Só que tem muita gente agora perguntando: vale a pena você investir em algum fundo imobiliário lastreado em CDI, que é lastreado em taxa Selic? Ou vale a pena você investir em seguradoras e bancos que têm seus lucros aumentados a partir da taxa Selic também em alta? Então assim, você não precisa esperar a alta acontecer para você reagir para você agir sobre o mercado e você não reagir sobre um acontecimento do dia, conforme semana passada aconteceu com altas do setor de bancos, setor de seguros. Então assim, você precisa estar à frente ao efeito manada. Ou seja, se você acha que é viável você investir em fundos imobiliários, por exemplo, atrelado à Selic, atrelado ao CDI, você antecipa, porque você sabe que deve aumentar a 5, 6%. Claro que essa pergunta, esse exemplo, você precisa ter o seu discernimento e a sua opinião sobre o aumento ou não. Então, vão ser outros exemplos aqui que eu vou trazer, que talvez você pode perguntar, não só no curto prazo. Segundo exemplo, você já ouviu, por exemplo, falar que a China deve passar os Estados Unidos como maior economia global? Alguns estudos apontam que a China deve ultrapassar os Estados Unidos no ano de 2028. A China vem crescendo aí exponencialmente em termos de tecnologia, em termos de e-commerce global, em termos de infraestrutura, tanto interna quanto externa. Então a gente precisa olhar para a China e ter uma opinião. Se você ainda não estudou, se você não curte, tudo bem, você precisa pelo menos estar preparado para o futuro. E se esses estudos realmente se concretizarem? Se a China passar ali em 2028 os Estados Unidos ou até antes? Se a China, será que a China vai ter os aplicativos e as redes sociais mais consumidas no mundo inteiro? E você, como investidor, só vai se expor a essas empresas, por exemplo, tecnológicas gigantescas no mercado, somente lá em 2028? Por que não antecipar isso se você acha viável? Esse é um segundo exemplo que você tem que ficar de olho para você diversificar a sua exposição. Terceiro exemplo, e as tecnologias totalmente disruptivas? Por exemplo, e a internet das coisas? Ela vai realmente automatizar muito a sua casa? Ela vai se tornar tendência e vai se tornar algo que qualquer tipo de pessoa, em qualquer casa, no mundo inteiro, use? Por exemplo, Alexa, mude o estúdio para cor azul. Será que isso vai ser algo que todo mundo vai fazer? Será que isso vai ser algo legal para o futuro? Ou somente uma coisa de momento e que as pessoas realmente não vão ligar? Então você precisa criar opiniões sobre isso. E por exemplo,
A impressão 3D. Fala-se que no futuro a impressão 3D vai conseguir imprimir casas, imprimir foguetes para ir para o espaço. Assim, uma coisa que hoje é inimaginável. Mas se você acha que isso vai se tornar tendência no futuro, daqui 10, 15, 20, 30 anos, por que não já ficar de olho em empresas desse tipo de segmento e você, como investidor, já se expor a esse tipo de coisa? Quarto exemplo, e o dólar? Essa é uma pauta que está em alta nas últimas semanas, principalmente pós a intervenção do governo Bolsonaro na Petrobras. Só que isso é uma coisa que já aconteceu em outros governos, isso aqui não é nada político, mas quando a gente olha investidores lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que por exemplo eu acompanho muito, eles falam muito em investimentos no Brasil com o tal do Risk Brasil, com o risco Brasil, ou seja, qualquer empresa brasileira tem um risco inerente na nossa política e da nossa economia. Isso é muito ruim. Eu não quero assustar ninguém, isso aqui não é nada assim para, nossa, invista só em dólar, só que é um risco e é uma coisa que, por mais triste que seja, é uma realidade. Se a gente olhar para a Argentina, por exemplo, e de novo, não quero que a gente se torne uma Argentina, e nem estou falando que a gente vai virar, só que uma década atrás, o peso argentino era ali mais ou menos de 4:1. Hoje, olha esse gráfico, é de 91:1, uma coisa absurda. E o real para o dólar? Você acha que vai provavelmente estar 8:1, 9:1 no futuro ou volta para o patamar de 2:1? De qualquer jeito, você precisa aceitar a realidade, precificar o futuro, se antecipar algumas coisas e se proteger. E não esperar o dólar, por exemplo, em relação ao real, explodir e aí no futuro você se arrepender e ver seu investimento dolarizado caindo 2, 3, 4 vezes mais do que o mundo inteiro. Quinto exemplo, outra pauta bastante em alta, principalmente por causa do Bitcoin. E o Bitcoin e as criptomoedas, para onde eles vão? Você enxerga valor nas criptomoedas? Você entende o que é blockchain? Você enxerga qualquer tipo de realmente valor futuro dessa tal da moeda digital? Se você ainda não sabe, não tem problema. Realmente falta muito conhecimento aí na internet, conhecimento passado de uma forma correta e sem promessa de ganhos futuros. Você não precisa entender agora, mas você precisa estudar. Já passou do momento de você estudar. Você tem, por exemplo, talvez o CEO mais disruptivo agora, mais importante do mundo, que é o Elon Musk, que é CEO da SpaceX e da Tesla, aceitando agora pagamentos em Bitcoin para você fazer uma compra na Tesla. Ou ele investindo 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin para sua reserva de valor. Inclusive, o Elon Musk até tweetou essa semana que o recebimento do Bitcoin através dos pagamentos na Tesla, ele nem vai converter em outros tipos de moedas, por exemplo, dólar. Então, para onde vai o futuro disso? Para onde vai o futuro dos pagamentos das moedas totalmente descentralizados de qualquer governo, mas sim nessa tecnologia blockchain? Ou seja, você precisa se adiantar um pouco em relação ao futuro e ter sua opinião, e aí você converger ao que você pensa. Sexto exemplo, e a transformação digital? Esse é um termo que já vem falado aí muito nos últimos 10 anos. A transformação digital é todo o processo que não era digital se transformar em digital, como por exemplo, a coisa mais falada no mercado, os bancos. Você acha que no futuro a gente vai ter agências bancárias? Por exemplo, se você é investidor de fundos imobiliários, vale a pena você investir em fundos imobiliários atrelados a agências bancárias ou a galpões logísticos que armazenam estoques de grandes empresas para o e-commerce? É uma pergunta aí até um pouco óbvia, mas assim, você precisa ter sua opinião futura e se antecipar a isso. Isso vai de uma forma em qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de setor. Por exemplo, no início do vídeo eu falei de você comprar o seu mercado através de aplicativo. Como será que os supermercados vão fazer? Como será que vão surgir novas tecnologias e novas soluções, por exemplo, da Magalu, da Lojas Americanas ou do Mercado Livre, da Amazon? Quais empresas já estão preparando isso para o futuro sem você nem fazer isso e você nem fazer parte da tendência? Ou seja, você precisa estar de olho em todos os mercados na transformação digital. E como último exemplo aqui, quais vão ser os hábitos novos? Quais vão ser os hábitos futuros das novas gerações? Por exemplo, as novas gerações vão ter mais ou menos filhos? Vão ter mais ou menos pets?
Como que eles vão se transportar? Eles vão ter carros? Os carros estão cada vez mais caros. Ou seja, isso, se você analisar sobre essa ótica, você pensa, e o mercado de aluguel de carros? E o mercado de logística ferroviária? E o mercado de transporte público? E o mercado automobilístico? E o mercado de peças? Ou seja, vai ser vários mercados por causa de uma pergunta afetada ou não. Ou seja, olhe para o futuro como hábitos novos de novas gerações, que isso vai te ajudar bastante. E aí, quando você faz essa pergunta, você também começa a fazer outras centenas de perguntas. Isso é bem normal. Me diz aí no comentário se você acredita que vai mudar muito essas perguntas que eu fiz, e se você tem outra pergunta, outro exemplo a agregar, eu vou tentar comunicar com você lá nos comentários e dar a minha opinião também. E se você gostou desse tipo de conteúdo, vai ter muito mais conteúdo como esse, sobre investimentos gerais, como sobre fundos imobiliários, sobre estoques, ativos internacionais e uma boa pitada de empreendedorismo e produtividade também. E siga a gente também no Instagram, @ohenriquedutra, que lá a gente vai compartilhar muita coisa. E dê uma moral aí, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço.